Falar do Palácio da Loucura é falar de boémia, espíritos irreverentes e sentido de comunidade. Entre livros, copos e guitarradas, os jovens palacianos animavam a noite de Coimbra. O discurso louco é exemplo disso. O ritual típico da casa é proferido em momentos solenes, de forma espontânea e eloquente. Povos e povas desta região, hoje se cibrela, e cibrela, não é cibrela, é celebra, pois é por causa destas e de outras que esta merda nunca progrede. Ora bom, eram coisas assim do género, e depois falava-se nas azanhas e nos moinhos, falava-se nas liturgias, nas diuturgias, nas cornologias, etc, etc, e outras ias mais. Era uma coisa deste género. Eu vinha com toda a intenção de vir às aulas, não é? Chegava aqui e desatava-se uma festa. Evidentemente que eu não ia faltar à festa, pronto, era essa coisa que eu fazia. E o negócio que tinha com os colegas é assim, se eu passei às 2 da tarde, apareço, não passei é que não posso. O que é que queria dizer? Não podia. Eu tinha feito farra de noite e não estava em condições de trabalhar. Digamos, a minha noite era entre as 5 da manhã e as 2 menos um quarto da tarde, em que me levantava contrariado e cheio de frio, mesmo que fosse julho, para apanhar ainda a cantina aberta. O tempo é urgente. Um ano civil corresponde a 100 dentro de uma república. O dia-a-dia é vivido de uma maneira intensa. O sentido de comunidade de cada um é posto à prova também ao sabor das ideologias da época. Chegou a ser posta à votação, mas a votação não foi feita. O que é que no Palácio poderia ser de propriedade individual? Isto é, escapar à apropriação coletiva dos palacianos, claro. E houve quem propusesse, embora nas brincadeiras, essas brincadeiras tinham o seu fundo tinham a sua razão de ser, implicavam coisas sérias. E houve quem propusesse que foi o Guitas, e eu digo isto porque só o honro por dizer ao brincadeiro, com uma generosidade fantástica, já morreu, propôs então que propriedade individual só podia ser as combatentes. Havia uma solidariedade, uma amizade fraterna que ainda há hoje. Porque isso era uma fraternidade escolhida e não imposta por regras biológicas. O que não quer dizer que não houvesse divergências entre nós, discussões como há entre irmãos, e é bom que haja, porque se estiverem todos de acordo, alguma coisa corre mal. É muito interessante averiguar ou verificar como estes saberes, esta aprendizagem aqui feita nestas casas, depois foi tão bem mobilizado para o terreno das lutas académicas, até pela dimensão festiva, pela brincadeira, pelo facto de estarem muito treinados para falar, para discutir, para o confronto, para o desenrasque, para o improviso. Todas estas coisas e muitas outras mais que poderíamos aqui falar foram colocadas ao serviço, na verdade, das crises académicas. Porque no sentido dos valores, digamos, humanistas, solidários, sobre sempre na República, tradicionais, académicos, da sociedade académica, da festa, do convívio. A crise central é mais do que isso. É uma mutação geracional que diz esta civilização nós não queremos, esta coisa nós não queremos. À semelhança do que a juventude europeia no mundo se movimentava. Não nasce em Coimbra uma coisa nova, nasce em Coimbra uma expressão radical e violenta, massiva, de um fenómeno que estava, digamos assim, a verificar-se a explodir, desde o movimento hippie na América, o movimento estudantil, até o movimento estudantil radicais da Itália, o maio de 68 francês, os movimentos estudantes espanhóis. A minha geração é uma geração que acompanha a mutação radical da vida estudantil em Coimbra, portanto reflete-se também aí, digamos assim. Há uma primeira fase em que, quando eu entro no Palácio da Loucura, Coimbra tem ainda determinadas características e quando eu saio, Coimbra é uma cidade, como que falo Coimbra, a população juvenil, estudantil, é uma cidade completamente diferente. Na verdade, as repúblicas vão tomando consciência de que o Conselho de Repúblicas pode ter um papel determinante na condução aqui dos movimentos, não é? E, portanto, enquanto alguma sociedade conservadora olhava para as repúblicas como antros, como lugares de boémias, de lugares de incapacidades estudantis, por exemplo, as repúblicas quiseram limpar um bocadinho essa imagem. Todas as ideias saíram daqui.
As grandes ideias saíram daqui. Desde, por exemplo, uma reunião prévia que nós tivemos em 1968 e que já contra todos os movimentos de esquerda nós quisemos não entrar em guerra na altura, porque não tínhamos os estudantes todos ao nosso lado. Contra todos os movimentos, contra todos os outros grupos de esquerda, que agora são todos dirigentes políticos de vários partidos, que, pelo contrário, queriam fazer barulho. Essa reunião foi feita aqui, em casa, lá embaixo. O Conselho de Repúblicas, não sendo secreto, era discreto, aumentando a mobilização dos estudantes para a luta contra a ditadura. O que é que acontecia? Eles podiam fechar a sessão académica, podiam fechar os organismos autónomos, ou calá-los, ou homologando os dirigentes, ou aterrorizando-os, ou metendo-lhes medo, ou ameaçando-os, metendo este ou aquele na prisão. Mas a verdade é que o Conselho de Repúblicas eles nunca podiam fechar, porque pura e simplesmente não existia, não tinha existência legal. Tinha uma lógica defensiva, porque tinha as várias repúblicas onde podíamos reunir, sem poderem fechar as repúblicas para não podermos reunir. Havia aqui, depois eram distribuídas por toda a cidade pela alta, podiam comunicar entre si, faziam, digamos, uma distribuição geográfica de cobertura total da cidade. E, quando me pergunta então e o que foi a sua vida em Câmara da República, que a República do Palácio da Loucura, que é para si o Palácio da Loucura, é exatamente isso, quer dizer, é a segunda fase. O Palácio da Loucura é um polo central da minha geração em que contribui para uma transformação radical do modo de viver da juventude de Coimbra.